Talvez você tenha acabado de receber um diagnóstico, talvez você conviva com ele há anos, ou talvez você esteja tentando entender o que tudo isso significa na sua vida. Hoje, esse espaço é para acolher você, para respirar, para entender sem medo. Eu sou Renata Granjão, pastora, mentora de mulheres, terapeuta em formação, e aqui é o Novos Ciclos Podcast, com o tema de hoje, Entendendo Seu Diagnóstico. Bom, hoje nós temos convidadas muito especiais, como sempre, e nós queremos falar um pouco sobre alguns diagnósticos que nós recebemos e de repente ficamos assim, poxa, dá medo, dá raiva, não tem isso? Raiva, medo, negação, tristeza, o alívio. Nenhuma dessas emoções, se você tiver, você vai estar errada, pode ter certeza. Agora, uma coisa também que eu quero deixar bem claro para você que está nos ouvindo, você não é esse diagnóstico, tá? Ele não pode te definir o seu valor, a sua fé, a sua capacidade no futuro. Sejam bem-vindos. Bom, temos aqui a Thaís, ela vai se apresentar. Thaís Olá. e Vivi. Vivi Eu sou Thaís Valois, sou psicanalista e terapeuta em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. É um prazer enorme estar aqui hoje, né? Que bom. Uma amizade de muito tempo. Sim, verdade. Obrigada mesmo. Eu sou a Vivi, pastora Viviane Rodrigues, sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicóloga em formação e fazendo também a graduação de psicologia. E aqui estamos agradecendo, né, Isso. o convite. Fico muito à vontade de estar com a minha amiga Renata, pastora Renata, que é um prazer enorme falar sobre esse tema. Gente, vocês podem estar assim, né? Também tem os meus diagnósticos. E eu tive que trabalhar muito isso quando eu recebi, como lidar, como. Assim, é uma informação. Esse podcast hoje vai ser assim de muita informação sobre a sua saúde, e, não sobre quem você é, mas sobre a sua saúde. É isso? Com certeza. Então, quem é que vai começar falando hoje? Estou estreando, né? Qual foi o diagnóstico que você recebeu, que você teve que passar pelo processo, ou está passando? E conta pra gente. Gente, assim, diagnóstico ninguém quer receber, né? É uma notícia assim que cai como uma bomba, ninguém está preparado, mas eu sempre falo, né, uma coisa que eu aprendi, que o nosso corpo ele grita o que a boca nunca fala, né? Que nenhum diagnóstico, ele simplesmente acordei, estava aqui. Não, ele está ali ao longo do tempo, o corpo vai dando sinais, né? E a gente não percebe, a gente não... Principalmente a mulher, que tem aquela coisa de ser a que faz tudo, que dá conta de tudo. Abraça tudo. Então, assim, a gente não tem tempo para lidar com a gente, né? O corpo e a mente vai sinalizando, né? Exato. E ao longo do tempo vai. E o meu processo, ele foi assim, bem... Assim, eu estava bem desperta, vamos dizer assim. Eu fui diagnosticada com câncer no colo do útero em final de 2023. Mas antes disso, eu já estava trabalhando, principalmente assim, esse meu lado do meu corpo, mais de botar para fora todas as emoções que estavam ali presas. Porque dentro da psicanálise eu entendi sobre essa questão de como o corpo grita, né? Como eu estava falando agora há pouco com vocês, eu sempre tive alergia desde que eu me entendo por gente, desde criança. E eram, assim, alergias que davam nas minas pernas, e, assim, machucava muito. E no decorrer da minha vida, eu percebi que conforme um momento complicado, aquilo vinha. Quando foi em 2018, eu tive uma situação em que meu corpo todo ficou tomado. E eu estava assim numa situação muito complicada e ali eu comecei a gente vai para Deus, a gente vai para tudo quanto é lugar, né? Porque é uma luz. É verdade.
E, gente, eu tive acho que foi um sonho, não sei, eu só sei que eu me via quando criança, deitada assim no lugar, de bumbum para cima, e veio um tio e um primo, e ali eu vi a questão do assédio, né, do abuso, Do abuso. com 5 anos de idade. Naquele momento ali, eu entendi, tinha um porque a porquê. visão naquele momento ali, o que foi? A visão era justamente eu deitada de bumbum para cima e vinha com a mão nas minhas pernas. E alergia é o quê? Aquilo que a gente não quer, né? Aquilo que o corpo está dizendo assim, não pode, não dá. É. Naquele momento ali, eu entendi sobre a questão do como o corpo grita. E ali foi quando eu comecei a estudar, vim mais para essa área do inconsciente, da psicanálise. Então, eu sempre, desde ali, eu já estava começando a trabalhar meu corpo, a desprender, né, dessas emoções e tal. E aí, todo ano, fazendo exames e tal, tudo normal. Até que chegou, quando foi em novembro, eu tive um sangramento fora do comum. E ali, no dia seguinte, procurei médico e começou a minha saga, e assim, eu já sabendo que tinha alguma coisa errada. No fundo, eu já entendia meu corpo. Entendi que tinha... Pela forma como o meu corpo estava, eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Mas, ao mesmo tempo, como eu estava destravando memória, destravando muita coisa dentro de mim, querendo entender, eu falei, ok, isso faz parte do processo, né? Sim. E aí, eu sei que, assim, graças a Deus, é aquela coisa também, que quando está de peito aberto, tudo acontece, tudo se encaixa, as pessoas chegam, o socorro vem. É incrível isso, né? E foi o que aconteceu comigo, assim, final de ano, imagina, para você conseguir uma ressonância, para conseguir um médico, para conseguir e tal. Gente, eu só sei dizer, resumindo para vocês, que isso foi no início no meio de novembro. No início de janeiro, eu já estava dentro do INCA, já com diagnóstico, com tudo que vocês possam imaginar. Assim, pronta, já, ó, começa teu tratamento aqui. E naquele momento que eu recebi, eu lembro quando eu recebi o diagnóstico, né, quando a médica falou assim, olha, realmente é câncer, mas a gente vai tratar, vai passar por um processo, a gente vai ter que ver estadiamento, aquela coisa toda e tal. A hora deu aquele frio na barriga. Mas como é que foi você? Acho que cada uma pessoa é única. Quando o frio na barriga veio, eu vou falar para vocês qual foi o que me passou na cabeça. Como é que vai ser esse processo? Porque eu não tive o meu medo. Processo, não, né? porque assim, a princípio, eu não era aquele medo, não veio aquela coisa do caramba, eu vou morrer disso, caramba, meu cabelo vai cair. Porque a gente já acha que é igual... Falou, né? Câncer, químio, a gente já pensa muito dessa maneira. Não, o que me veio falando assim, nossa, vamos lá, eu já pensando, meu trabalho, minha vida, eu já pensando nessas coisas, né? Como é que eu vou conciliar, vou ter que parar, e tudo assim, questão de segundos. A gente segundos! Pensando, será que eu vou ter tempo para será ir? Que vai dar tempo? E isso eu deitada lá, e assim, questão de segundos, né? Aí, e ao mesmo tempo, assim, aquela lágrima escorrendo, como que diz assim, ok, eu não pedi, né? Eu tô de peito aberto, então, vamos lá. E ali eu lembro que quando eu cheguei em casa e falei, assim, já estava meio, né, todo mundo já meio que sabendo que estava acontecendo, expectativa, assim. Era até aniversário da minha filha mais velha. E, assim, foi um baque, né? Foi aquela coisa... Eram os 18 anos dela, então, né, a gente estava esperando alguma coisa, mas a gente comemorou da mesma forma. Mas, assim, aquele frio na barriga do, caramba, como é que vai ser agora? Né? E eu vou falar uma coisa para vocês assim, sem errar. Se não fosse, se a pessoa não tiver uma cabeça boa, se ela não entender que isso faz parte de um processo de libertação para ela, é verdade. Ela já morreu bem ali. Ali já paralisa. Porque quando eu entendi, peraí, então é um câncer no colo do útero, eu falei, ok, isso aqui sabe o que é? Todos os nãos que eu me disse. Nossa. Sério, quando eu comecei a falar com a doença, quando eu comecei a lidar com aquele tumor, e eram 2, eu tinha um benigno e um maligno. O maligno no colo do útero, eu tinha um benigno no ovário. Então, mas eu estava lidando com o que era, né?
Então, quando eu comecei a conversar ali com ele, falando, ok, você está aí, eu sei que você foi crescendo por conta disso, foram todos os nãos, e outra, aonde você está foi justamente a área na minha vida em que eu sempre fui muito solícita, que era a questão de relacionamento, aquela coisa da Sim. mulher, né, tá sempre submissa, sempre família, marido, e ela vai abortando sonhos. E eu fui abortando muitos dos meus sonhos no decorrer da minha vida. E eu fui conversando, eu falando assim, ok, então vamos ter um trato. Falei com a doença, vamos fazer um trato. Eu vou me cuidar. Teu tempo já está aqui, já cumpriu, já está mostrando que você cresceu, que você fez, aconteceu aqui agora. Só que agora está a hora de dizer adeus, de desprender. Já acabou. Você não precisa fazer mais parte do meu corpo, por quê? Eu não vou mais te alimentar. Porque a partir de agora eu estou tomando rédea da minha vida. Porque a partir de agora eu estou voltando a realizar os meus sonhos. Porque a partir de agora eu não digo mais não para mim. A partir de agora eu sou prioridade. E isso, assim, para mim, foi assim o que me fez. Ok, vamos lá. Eu, quando Vamos para a guerra? esse diagnóstico, eu confesso que o médico estava com muito dedos para falar comigo. Assim, quando ligaram para minha casa, eu já não pude pegar já o exame, né? Uhum. Já ligaram para minha casa, pediram para me comparecer, eu fiquei assim, Quando eu cheguei num determinado local e o médico conversando, eu falei assim, doutor, fala uma coisa para mim, é câncer. Porque isso está me deixando nervosa. Né? Gente, isso não é porque eu sou valente, sou forte. Não. Cada pessoa reage de uma forma. Aí ele, olha só, estamos bem próximos, se não tirar rápido, tá. Eu, tá. Procura isso. Obrigado. Saí. Quando meu esposo já vinha, acho que já avisaram, conversaram com ele, minha sogra, né? Vinha, ele falou assim: vou ficar em casa. Não, deixa eu ficar quietinha dentro de casa sozinha. Não, por favor, sozinha. 10 minutos. 10 minutos dentro do meu quarto. Coloquei o travesseiro, mas eu gritei, chorei. Falei, cara, agora para, levanta e anda. Você não tem tempo para ficar chorando. Porque as coisas da minha vida sempre foram resolvidas assim, entendeu? Eu não me permiti chorar mais de 10 minutos. E fui. E estou curada para a glória do Senhor Jesus. Mas passei pelo processo. Isso. Então, não é que nós somos fortes, não é isso. Em Deus somos fortes. Mas aqui, você não vai precisar de compreender tudo agora, tá? Porque você vai ouvir, você vai parar, você vai analisar e ver que isso faz muita diferença quando você começa a trabalhar isso aqui. Na verdade, é assim, toda história ela é única. É única. Né? E é assim, eu sempre falo que a gente está aqui para inspirar, está aqui para mostrar que, opa, às vezes a pessoa não sabe que caminho, não entende como ela está, a questão de olhar, de se observar, mas sempre o primeiro passo é aprender a dizer não. Quando você aprende a botar limite, muita coisa, caramba, assim, você passa a ter um espaço maior e você começa a se ver de uma outra maneira, porque não dá, você dá o que tem, né? Então, eu preciso estar bem para poder cuidar. Preciso fazer meus exames direitinho, correr, eu tenho que todo estar lá de ano, 6 tem meses. que fazer isso. Hoje eu faço de 6 meses, eu tenho que fazer, porque... Sim. Mas não por mim, não é por eles, porque eles não sabem o que aconteceu. Mas, fui no hospital lá, aí tem um exame falando uma coisa, aqui falando outra. Nossa. Eles não sabem, aí então de 6 meses eu tenho que repetir. Mas Jesus é bom. É assim mesmo. E assim, então 2024 para mim eu já entrei no INCA, né, já sabendo que o que eu ia passar. Foram 26 rádios, sessões de rádio, foi bem pesado, bem difícil. Seriam 6 de químio, mas só fiz 3, porque na terceira eu tive um choque anafilático. Nossa. E assim, eu nem tinha noção do que estava acontecendo. Mas assim, eu enchei toda, sentindo. Eu vi algumas fotos, depois você colocou. Nossa, né, pelo amor de Deus, horrível. E ali eles só 3 mesmo químio, e fiz mais 3 BRAC, que era para garantir. Mas, assim, 100% curada. Glória a Deus. 100%. Glória a Deus. 100%, maravilhoso. 100%. E aquela coisa, né? Se não for família, se não for Deus, se não for a cabeça, se você não aceitar a condição que você está, entender que, caramba, isso é para te botar mais forte, para te deixar
opa, vai para inspirar mais Milagre se pessoas. vive, Milagre, né? com Milagre se certeza. vive. E eu, assim, eu sou muito grata, eu não digo que eu sou grata à doença, mas eu sou grata ao que o meu corpo trouxe, sinalizou, daquelas coisas que eu achava que estava resolvido. Porque a Uhum. gente fica com sequela. Você descobre muita coisa em você Muito, através de muito, algum muito, diagnóstico. muitas coisas, muitas coisas. E para mim, assim, foi um grande divisor de águas isso tudo. E tem mais para falar? Não, dentro de diagnóstico, a maior parte é voltada mesmo dentro da questão do câncer e da questão da alergia, como eu falei, né? Que eu Sim. comecei E a falando. alergia parou? Então, depois que eu tive esse insight, de 7 anos para cá, eu nunca mais, a minha pele renovou de tal maneira. Mas Você porque liberou as emoções. liberei. Liberou Mas você pra porque eu fora. entendi de onde estava vindo. Aí eu percebi, tá. Então, hoje, quando eu tenho algum problema, por exemplo, estou agitada e tal, que eu já começo a pinicar, opa, Já sabe já sei qual é o como. gatilho, eu já Uhum. paro ali, já dou aquela E a respirada. psicanálise, ela trabalha isso, né? Essa Ela vem questão dos dentro sinais. muito do subconsciente, né? E assim, as memórias que eu fui acessando, isso foi me trazendo mais autoridade ainda, que Uhum. assim, hoje eu trabalho com mulheres, assim, que às vezes, numa fala, eu falo, opa, vamos, aí eu já vou levando para esse lado aqui, aí, não é assim, vou destravando, daqui a pouco, aconteceu. Ah, lembrei de tal coisa. Ah, a foto você. Ah, sim. Às vezes uma foto Sim, destrava. sim. Uma foto. Eu estava atendendo uma vez uma senhora, e a gente falando sobre emoções, a infância, aquela coisa toda. E sempre quando ela ia falar sobre a casa que ela tinha passado a infância, ela chorava muito. Ela não conseguia prosseguir com ela. Aí eu pedi que ela trouxesse uma foto, que eu queria ver como é que era e tal. Assim, para, né? Fingindo que, mas não era bem isso, que eu queria entender mesmo qual era a reação dela ao ver a foto. E aí ela trouxe e tal, e aí a gente começando a conversar, falando, como é que era aqui a casa, o que você lembra da cor, não sei o quê, tal. Daqui a pouco começou a chorar, ela, que isso? Peraí. Ela começou, peraí, lembrei. Tá vendo isso aqui? Aí ela mostrou assim, no fundo da casa, tinha tipo assim, uma garagenzinha, um quartinho assim, estranho. Ela, aqui, o meu pai fazia coisas comigo que não era para ele fazer. Nossa, quando. E olha, a E maioria aquilo abusa, assim, Preso né? ali no subconsciente dela. gente. Aí ela começou. Não, eu tô lembrando. A Olha maioria só. abusam. A, Começa em o que abuso. tem de abuso não é brincadeira, não. Aí ela, olha só. Aí ela começou a contar os detalhes. Ela tinha 8 anos de idade. Ela E estava aquilo se travada. manifestava de outra forma sem que ela lembrasse. Sem né? que ela lembrasse. No caso dela, ela tem fibromialgia. Então, no caso dela, o corpo já era de Tava uma gritando há muito gritando há tempo. muito tempo. Há muito tempo. Então, assim, o nosso corpo ele sinaliza. Não tenho dúvida nenhuma. É verdade. E é uma coisa assim, é surreal, né? E essa questão de quando você abraça, quando você entende o diagnóstico que você está vivendo, de fato, é você entender Você que reage você diferente. Começa a reagir reage, diferente. mas você reage com aquela convicção que, caramba, eu vou dar conta. Sim. Porque você sabe com quem você está lutando. Não é mais um campo desconhecido. Desconhecido, Não campo é. minado, vamos dizer Isso, assim, e né? Com medo de agora- dar o primeiro E a próximo pior passo. parte do diagnóstico é quando a gente vai várias vezes em vários médicos Isso, e aí não encontra uma solução. não chega a Mas a existem pessoas denominador. também que sentem e, como você disse, não encontra nada. Porque tá psicossomático, né? Exato. Uhum. Tem pessoas Tem assim. muita gente Mas eu assim. tenho isso, mas eu tenho aquilo, mas eu sinto aquilo. E vai para hospitais de estudos e não se encontram E nada. absolutamente nada. E se você falar que tem uma coisa, a pessoa sente a mesma coisa, é complicado, né? Aí já é uma questão mesmo da... Essa pessoa já está atrás de diagnóstico, né? De onde Já tem. Gente, já e tem. quando Tem chega também. aquelas, né, que vem para a primeira consulta e tal, e qual é a queixa principal? Então, eu tenho TDAH, sou TEA, sou bipolar, aí eu já olho... Uhum. Não, aí eu... Ok, não, aí o diagnóstico, quem foi que deu? Não, eu li lá no Google, sim, ou no chat GPT. Falou assim, eu É tenho porque eu tenho alienação. tudo isso. Eu, tá, Você sim, tem alienação sim. parental. Aí eu olho, peraí, vamos entender outra ok, coisa vamos aqui. lá.
A questão de ter um diagnóstico, assim, hoje, né, todo mundo quer ter. Isso, É incrível. Hoje todo Gente, tem que mundo fugir tem que disso, em fugir nome de disso, Jesus. gente. Mas É uma maioria. realidade. Tá, É. mas tem coisas que parece que a gente quer ter, porque não. Não. É como se fosse um modismo. Ah, porque Para. tem. Aí tem, Sim. eu tenho uma cliente que ela fala assim: ah, hoje o meu TDAH está assim, o meu. Aí O meu, o meu, Meu, não. né? Aí eu olho, aí fala assim, eu conto ou você conta? Fica assim, né? Tipo, mas vamos lá, a gente vai embarcando junto com a pessoa até ela Poder. entender. É. Mas assim, a maioria procura, eu tenho sintoma tal, aí tá dentro desse diagnóstico aqui, aí não sei o quê. Só que não entende que não é uma questão de você ver o que você. Aqueles sintomas, aquele conjunto, aquelas síndromes ali, que vai dar um transtorno, não é dessa maneira. Então, assim, hoje, para você ter um diagnóstico preciso, tem que ter um neuro. Tem que fazer vários exames, tem que ter toda Não é só ler no não é, Google, não. não é isso. E não é Ah, em porque uma alguém consulta, falou, não é não. assim. Eu não vou numa consulta e não, tem que fazer uns E exames, também tem que não é estar algo tudo. fácil admitir, né? Não, assim, Porque quem você tá de fato tipo, tem. Não você quer. tá com esse cordãozinho assim, você. Por que você tá. Não, tem todo um porquê. Tem um. Não é só Um porque laudo, tem tudo. laudo, tem Isso. exames, tem. Não Não é porque aquela. achou bonitinho que eu vou Bonitinho, porque eu colocar. achei bonitinho, vou imprimir ali no, né? Uhum. Na internet, vou colocar aqui. Não é sobre isso. É sobre você saber, você tem a situação. Tá, você tem, então é um passo de cada vez, vamos avançar, mas também vamos ter entendimento que você pode sobressair em cima disso aí. Algo, você vai aprender algo, você tem que aprender a lidar com a situação. Claro que tem uns que é menos, outro é mais, outro, né? Mas a gente precisa entender que não é a nossa. Acabou, não tem mais jeito para mim. Não, tem jeito sim. Sabe Né? qual é a grande dificuldade? As pessoas não gostam de sair da zona de conforto. Elas querem manter a mesma mentalidade, resolver aquele problema com a mesma mentalidade que entrou. Não dá. Não vai ter como. Não tem como. Não tem como. Então, essa questão de que agora eu tenho que mudar toda uma rotina, a maioria não quer lidar com isso. Então, prefere fingir que não está acontecendo, né? Tem muito disso também. Dar uma de maluca, literalmente, vou O João ignorar. Sem Graça, vou ignorar. Vou ignorar e vai desaparecer e a situação só vai piorando. Dependendo verdade. do caso, só vai piorando. Então, sempre ter essa questão de a sensatez sempre vai fazer com que a pessoa perceba quem ela é, o que está acontecendo, e mudança vai acontecer o tempo todo. Aí talvez não esteja acontecendo com você, mas pode estar acontecendo com o teu filho, sua filha, com alguém que você conhece. Você tem que prestar atenção nos sinais para poder ajudar a tempo, Com né? certeza. Procurar. E eu conheço situações de mães que a gente percebe. E não. Ao contrário, é negação. A Tem negação. até hoje. Porque tem a diferença entre o luto de um diagnóstico, Sim. que diferentes tipos de diagnóstico, a gente recebe o luto, que é o que você relatou, que quando você recebeu, você deu nem que seja os 10 minutos de choro, é aquele luto. Tem o alívio, que é uma outra etapa do diagnóstico, que é o alívio quando tem um diagnóstico, você fala, nossa, eu estava buscando uma resposta, agora eu sei aonde, que caminho trilhar, e tem a negação. E a negação em alguns tipos de patologias, ou, e a gente vai falar aqui, né, de neurodiversidades, que não são patologias, elas impedem que tratamentos adequados, terapias adequadas sejam feitas. E isso atrasa o desenvolvimento, principalmente de crianças, né? Que às vezes as mães negam aquele diagnóstico. E aí a gente vai ver lá na frente, que é o meu caso, que vai desencadear em outras comorbidades por conta de um diagnóstico não dado na infância. A gente vê hoje que essa pessoa ela tá com quase 30 anos e já é um rapaz e a mãe nega até hoje. A gente fala. Então, assim, mas é incrível essa questão, né? Por exemplo, a mãe, toda mãe sonha ter um bebê perfeito, né? De fazer, de brincar, de ver todas as fases. E quando isso não acontece, claro que a frustração é grande. Mas é nem engraçado toda mãe... que algumas mães, eu como professora, pedagoga, muitas das vezes eu vi isso em sala de aula.
eu na educação infantil, na alfabetização, e eu falava assim para a mãe, mãezinha, seu filho está com 4 anos, ele não está falando. Ele fala. Fala o quê? Ele fala, ele está querendo ir fazer xixi. Ela Ela entende. entende, a mãe entende. Ela traduz. Aí a mãe Ela traduz, na verdade, ela entende, traduz, isso. Aí eu falava, traduzindo. não, ele não está falando. Então, ele precisa de de uma avaliação Sim. específica, porque a mãe queria negar que ele não estava falando. E, às vezes, a gente tem várias etapas do desenvolvimento infantil que a criança tem que atingir aquelas etapas. Sim. E aí, se ela não atinge, ela tem terapias para avançar na fono, porque ela tem uma quantidade de palavras que ela precisa falar até 3 anos de idade, o vocabulário dela precisa ser compreendido, às vezes, dependendo da faixa etária, com 30 palavras, depois vai para 150 palavras. E a mãe olha e fala, nega, sendo que todos que estão ali cuidando daquela criança percebem que ela... Aí fala, pô, não é, ele não fala água. Então, ele não consegue verbalizar alguns fonemas, mãe. E a mãe tem a negação. Assim como ela tem a negação do verbal, ela, às vezes, tem a negação de muitas outras coisas. Aí o trabalho já tem que ser na mãe. Na mãe. Sim, mas porque uma essa mãe coisa- já está em luto durante muito Sim, tempo, muitos anos. Eu conheço mães que deixavam os filhos que eram atípicos trancados dentro de casa porque eles tinham vergonha de sair, porque ele desregulava a sociedade. Muito isso. Muito isso. E o engraçado, por exemplo, tem mães que não é só essa a questão da dificuldade em lidar, né, de fato, com uma criança assim, mas a falta de entendimento. Por exemplo, tem mulheres que falam assim, fulana é tímida, ela é assim mesmo. Às vezes não é timidez, não é. Mas ela já bota, tipo assim, olha, para dizer que isso aqui tá tudo bem. Não é tímida. Não é tímida, mas não, já é. Não é. Aí fala assim, não é uma hiperatividade, é só levado demais. Porque ela é muita tela, né? Hoje é que muita também tela, é um agravante. também agrava, né? Verdade. Mas, assim, o que eu mais percebo é essa questão da dificuldade do entendimento também se dá à falta de informação. Porque Sim. é tudo muito, assim, nunca se falou tanto de saúde mental como nos É. dias atuais, para começo de Sim. conversa. Sim. Há 10, 15 anos atrás, se alguém dissesse assim, vou para terapia, tá maluco. É verdade. Não, você Mas não sabe hoje já tem, né? mas é não, mas então é já Falta de Deus. falta de Deus, mas não, é comprovado hoje Sim. cientificamente sobre muita coisa, tal. E eu falo que terapia hoje só procura quem é são de verdade, porque a pessoa tem que estar muito convicta que ela precisa de ajuda, que ela, né, que ela já tentou tudo, que ela não consegue mais lidar com aquilo, que ela precisa de terapia. Então, terapia não é para maluco, é para quem é muito são, tá, gente? É só para quem tem mesmo muita conexão, tá ali, ó, 100% no seu juízo, não é normal. Que Tiago diz, né? A palavra do Senhor em Tiago diz que confessai as vossas culpas uns com os outros. A Bíblia já dizia que a terapia era importante, a gente não percebia, porque a terapia nada mais é que a conversa. Exato. Quando comecei a achar a palavra colérico na Bíblia, eu falei, gente, como assim? Eu não prestava atenção. Mas olha, não teve uma pessoa que mais falou de autoconhecimento nessa terra do que Jesus. É verdade. Nós vamos entrar aqui e a gente vai, já até desfoca o negócio. Porque tá tudo ali. Se a gente for perceber a forma como ele lidava, a forma como ele fazia até a questão das curas mesmo, até como a gente estava falando agora há pouco, a questão da energia, é tão real quanto física quântica pura. Aí a gente olha assim, um milagre. Gente, um milagre nada mais é do que aquilo. É Deus botando a mão. É uma movimentação de energia. E nós somos por tudo, até um copo, tudo que está parado, tudo aqui está vibrando. Tudo é energia. Aquela mulher, quando tocou nas vestes de Jesus, que ele fala, de mim sai poder, energia. Por quê? Semelhante atrai semelhante. Ele estava ali sempre, ele estava sempre disposto a curar. E ela estava procurando cura. Então, naquele momento, casou uma coisa com a outra.
né? Mas não foi É um milagre. Não foi assim um por acaso. Não. Semelhante atrai semelhante. É Exatamente. fato. Então, assim, se a gente for estudar essa parte, é outro podcast. É outro podcast. Mas a grande questão é essa. Assim, as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande hoje, mais pela falta de informação mesmo, de saber aonde procurar terapia, de qual é o nível de ajuda, porque cada diagnóstico tem um desenvolvimento, tem uma questão de tratamento, e é aí que todo mundo se perde. Porque se a gente for procurar até, por exemplo, hoje, eu estou na fila de espera do psicólogo. Vamos marcar uma sessão. Já resolvemos isso aqui agora. Então, Vamos. imagine quantas pessoas não estão na fila. Muitas. A acessibilidade é um pouco bem limitada. Eu acredito que poderia ter muito mais, que o povo está precisando. Não é porque não tem recurso, não é porque não tem profissional, tá? Profissional agora tem. Falta de logística, é falta de organização, de uma verdadeira administração. Mas vamos continuar crendo que as coisas vão mudar. Com certeza. Pastora Viviane, como foi receber o seu diagnóstico? Fala. Então, o meu diagnóstico veio justamente através das comorbidades, né? Eu tive um diagnóstico tardio, na idade adulta, de autismo, nível 1 suporte, além de ser TDAH também, que não veio na caixinha de leite, que não veio no Google, nem no ChatGPT. Quero deixar claro, por favor, que foi feito através de um extenso trabalho, que é o teste neuropsicológico, minha neuropsicóloga Juliana Queiroz, beijo para você, que é maravilhosa. E são vários testes que são feitos, né, encaminhado pelo psiquiatra, porque eu fui no sentido, primeiro, com as crises de ansiedade. Em 2022, eu tive uma ruptura muito grande e eu comecei a desenvolver as crises de ansiedade, a síndrome do pânico e a depressão. E como alguém com depressão, eu sou muito... Renata sabe que eu sou sorridente, eu sou o tempo todo rindo. Como alguém rindo está passando por tantas coisas, porque o que está dentro de nós a gente não expõe. E aí eu fui encaminhada pelo psiquiatra para que fizesse a avaliação neuropsicológica, porque não adiantava tratar a ansiedade se eu não achasse o ponto, né, de onde o gatilho que estava acontecendo. E eu já tinha certeza que eu já sabia que eu era TDAH, mas porque tinha tido uma avaliação do neuro, até o antigo Dr. Marco, não é o Barreto, é o outro. Ah, o outro Marco. Marco Aurélio, Marco Dr. Marco Aurélio, né? Do Dr. Marco Aurélio. Mas o que me surpreendeu que dentro dessa avaliação, a minha neuropsicóloga veio para mim e fala assim, na verdade, minha filha estava internada, meu esposo vai buscar o meu laudo, e o diagnóstico foi autismo nível 1 de suporte. E eu fiquei assim, assustada de início, né? Mas durante as sessões, ela já ia me mostrando, sinalizando que dentro dos testes, eu já apresentava, porque a gente faz teste, e para ser TEA, ser autista, ela precisa vir não apenas um episódio, mas ela tem que vir te acompanhando desde a infância. Sim. Isso. E eu comecei, durante esses testes, a me vir lá atrás e perceber alguns sinais. A hiperatividade minha era muito, muito acentuada, sempre causou problemas relacionais na escola, principalmente porque a impulsividade era muito maior para mim, no caso. E cada autista, ele vai ter um diagnóstico, por isso é um espectro, porque é cada um de uma forma específica, único. Um autista não é igual ao outro. Não é. Porém, a gente pode perceber sinais como a seletividade auditiva, porque às vezes minha mãe me chamava e ela contava a história, que me chamava e ela pensou que eu era surda, com 9 meses de idade, porque eu ficava lá vendo televisão paralisada, e ela chamava e eu não olhava, e ela cismou que eu tinha problema auditivo. Já era o autismo, porque eu só prestava atenção naquilo que me interessava. É o foco. O hiperfoco.
E aí foi percebendo desde a infância a seletividade alimentar, que eu também desenvolvi na infância. Nem todas as coisas, por exemplo, eu não bebi água de coco de jeito nenhum. Eu não comi estrogonofe de jeito nenhum. Era considerada aquela criança que não come nada. Uhum. Era uma luta para minha mãe sempre fazendo suplementação alimentar, porque eu não queria comer, muito magrinha, não queria comer nada. E minha mãe não sabia por quê. Aí, naquela época, eu falava assim, não, é verme. É Né? Porque tinha muito isso, velho, né? Bate seu marido. Eu não sei de beber isso aí. Aí, enfim, e minha mãe não percebia, eu fui ter minhas filhas, e eu percebi, minha filha mais velha também é TDAH, a mais nova também teve diagnóstico recente, TDAH ainda está sob avaliação em outras questões, outras especificidades, mas o TDAH já foi fechado. E eu percebia muito nelas, percebia em uma das filhas que uma andou de ponta do pé muito tempo, teve que usar até aquelas palmilhas, andar que é uma característica do também autismo. Uma delas teve atraso linguístico, demorou para falar, outra já falou mais rápido. No meu caso, eu falei mais rápido. Eu falei e andei muito rápido. O meu desenvolvimento sempre foi mais acelerado. Enquanto as minhas filhas, embora não tenham diagnóstico de TDAH, que a linha é muito tênue de autismo, o TDAH e o autismo tem uma linha muito tênue. E aí, o que acontece? Mas, Viviane, como que foi feito o teu diagnóstico? O diagnóstico, para fechar, ele tem que ter 3 prejuízos. O social, o cognitivo, e o outro que eu esqueci agora. Mas eu lembro que estava me afetando e me afeta durante toda a minha vida realmente o relacional. Eu me relaciono com todo mundo, que eu sou o autista falante, porque tem aquele que é o não verbal. Sim. Eu sou falante, eu vou monopolizar, estou me controlando aqui para não monopolizar o podcast. Eu vou monopolizar a fala. Mas, inclusive, não vou perceber os feelings da sociedade que quando a pessoa está falando demais, eu não percebo. Sim, hoje, depois da terapia, eu percebo já começa, já ter que não dá, que tem que falar. E é o que tem que pausar, tem que deixar as outras pessoas falarem. E enquanto tem autistas que é o não verbal. E durante muito tempo as pessoas não viam o autista falante, o verbal, dentro dessa linha. Agora, no DSM-11, que nós vemos que era antigamente a síndrome de Asperger, que passa a ser o autista nível 1 de suporte, porque não tem perda cognitiva. Eu não, pelo contrário, meu desenvolvimento cognitivo sempre foi acentuado, sempre aprendi muito mais rápido que todo mundo, sempre tive uma facilidade, principalmente nas disciplinas que eu gostava, enquanto você pode ter autista que tem dificuldade de aprendizagem, que pode vir associado com uma deficiência intelectual ou não. E então, eu não tive perda cognitiva. E outra coisa, Renata, a mulher, e é importante que a gente está aqui num podcast feminino, a mulher ela é muito mais difícil de ser diagnosticada como autista dentro do espectro. É verdade. Porque tanto que o índice maior é dos meninos, até em criança. Sim. Criança, né? Serem diagnosticados. E aí, por isso, esse boom de diagnóstico agora na idade adulta, porque a mulher chega a uma idade de maturidade que ela começa a verbalizar o que ela realmente sentiu reprimido durante todos esses anos. Sim. Porque a gente tem uma coisa chamada masking. Masking é o mascaramento dos sintomas. O autista nível 1 de suporte, e é o que eles acham que menos sofre, na verdade, por não ter perda cognitiva, é o que mais sofre. Por quê? Porque ele percebe quando a pessoa te separa. Eu percebia desde pequena quando a pessoa me excluía, meus colegas me excluíam. Nossa. Que não queriam brincar comigo. A gente não quer brincar com ela, ela é maluquinha. Falavam assim, esse termo. Ela é maluquinha. Até os colegas brincavam, ela é maluquinha, vive maluquinha. É falante. Eles me desafiavam que o autista nível 1, ele não tem medo de perigo, ele não tem... Muitas das vezes, ele pode ter hipersensibilidade na dor, ou pode não sentir dor. É aquela criança que cai, se rala e levanta e sai correndo. Vai embora.
Então, eu sempre tava todo mundo brincando, as minhas amigas contam que elas estavam brincando com a toalhinha, eu ganhava também aquelas coisas rosinha, barbizinha, e eu era aquela que virava a lancheira do lado ao contrário, subia na árvore e estava lá pendurada brincando de Tarzan. Ninguém entendia que eu estava lá toda Barbie. Minha mãe chegava para me pegar, eu estava ao contrário. E aí, o Magic a gente mascara. Eu treinava, Renata, quando eu ia conversar com alguém, eu treinava no espelho, assim, falando o que eu ia falar, como eu ia falar. E muitas das vezes eu não conseguia falar da forma que eu queria falar. O treinamento, a gente percebe, se eu me levantar assim, a sociedade vai me aceitar melhor, então eu vou fazer. Eu não posso eu me sacudo, eu tenho estereotipias. E eu não percebia que eu tinha as estereotipias. Agora, aí, por isso que muitas das vezes a pessoa, quando tem um diagnóstico de autismo, passa o período do luto, passa o período da negação e se admite, se entende dentro da pessoa, não é percebe aquele diagnóstico como seu, mas entende, eu sou, por isso hoje é pessoa autista, pessoa com uma neurodivergência. Eu não sou a neurodivergência. Eu não sou o meu diagnóstico. Sou uma pessoa com esse diagnóstico. Mas o autismo não é uma doença, é uma neurodivergência, é um funcionamento diferente do cérebro. Aí eu ficava tentando mascarar isso. Eu cheguei a escrever aqui. TEA, transtorno do espectro autista. O autismo não é uma doença ou deficiência. Isso aí. Mas sim uma diferença neurológica que pode ser trabalhada e apoiada. Isso. Trabalhada na terapia. E a terapia precisa ser multidisciplinar, precisa passar pelo fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicólogo, terapeuta, terapia ocupacional, e por aí vai, porque cada um vai precisar de uma certa forma de apoio. Sim. E o nível 1 não significa que ele não precisa de apoio ou de suporte. Eu sou nível 1 de suporte, eu preciso de suporte, mas menos do que quem é nível 2 e quem é nível 3. E aí o que acontece? Quando a gente mascara, eu mascarava as estereotipias. Mas sabe o que eu descobri, professora Renata, que desde sempre, eu sempre oro andando assim, ó. Andando. E meus discípulos, às vezes, me imitam, faz assim igual. Aí eu falo, mas não é, porque eu reparei que eu não consigo ficar sem se balançar. Porque se eu estiver num lugar, eu vou estar me balançando. Aqui eu estou me controlando para não me balançar. Ou é a perna balançando, ou é a mão balançando, alguma coisa tem que estar balançando. Porque as estereotipias é onde a gente se regula. A gente está nervoso, está ansioso, tá? É uma forma de você relaxa. E aí, e o que é importante, e eu aprendi, e me coloquei nessa condição, no caso, me expus nas redes sociais, né? Tenho aqui meu crachazinho, né? Do CIPTEA, do nosso município. Por quê? Porque eu percebi que muitas pessoas, principalmente do meio evangélico, têm as dificuldade de aceitação desse diagnóstico. E aí, através do meu diagnóstico, você não faz ideia quantas pessoas me procuram, pais, pessoas dentro da nossa religião, da nossa igreja, das igrejas, perguntam e falam assim, poxa, eu até botei assim, agora que eu tirei, mas assim que eu tive o diagnóstico, eu botei assim, uma pastora neurodivergente. Porque é possível ser uma pastora, atender todos, falar assim, mas como você fala? Eu falo que o meu hiperfoco é a palavra de Deus. Isso! Por isso eu me dou tão bem no altar, tão bem. Isso. E eu não entendia que eu também olhava as pessoas sempre assim, ó. Aí fala assim, mas autista não olha no olho. Olha, às vezes eu olho aqui, ó. Você pensa que eu tô olhando para você, mas eu tô olhando para aquela folha ali atrás. Eu aprendi a olhar sempre por cima, para não olhar diretamente nos olhos, mas eu olho, a pessoa fala assim, nossa, tá olhando no olho, tô olhando naquela folha ali. E aí, tudo isso é um treinamento que a gente faz sem perceber, para se adaptar à sociedade. Quando a gente tem um diagnóstico, para mim foi libertador. Porque, principalmente a neurodivergência, que você me perguntou, né? Não a neurodivergência, a rigidez cognitiva, fazia com que eu quebrasse muitos relacionamentos. De amizade, de trabalho, porque eu não aceito ser contrariada. E hoje, entender isso
eu acho que Trabalhar isso. trabalhar isso não é. Eu sempre levo para o lado pessoal, a pessoa vai criticar por causa do trabalho, eu vou achar que é para mim. Não é o trabalho em si Uhum. que precisa ser reajustado. E isso me desregulava, crise de ansiedade. Hoje não, eu entendo que aquilo eu consigo separar. Então, assim, tantas rupturas de relacionamento, não relacionamento de amizade, de trabalho, também me fizeram buscar e entender, tá bom, tá tudo bem, é a minha neurodivergência, o que é a minha neurodivergência, o que é a minha rigidez cognitiva, o que é o outro realmente tendo. E outra coisa, a inocência, muitas das vezes, É, o autista ele não tem percepção quando as pessoas querem vai manipulá-lo. manipular. Ela não tem percepção quando, por isso ele tem muito mais, é muito mais fadado a entrar em relacionamentos abusivos. Ele não percebe quando as pessoas querem, tem Porque a pessoa é uma maldosa mesmo, piada de duplo maldosa, sentido. duplo sentido, Eu lembro que eu não Negativa, entendia né? por que eu não ria das piadas, assim. Às vezes eu ria, mas eu depois eu entendido. Mas depois eu falava, gente, eu não entendi nada. Ou então alguém falava, você entendeu o que dizia aquilo? Eu, não, só ri. Menina, não era para tu rir, não, era outra coisa. Eu tava lá boiando, entendeu? Eu só tentava rir para fazer parte. Sim. Então, assim, hoje não, eu já consigo entender que tem coisas que eu não entendo. Eu falo, não entendi. Eu falo, não entendi. Sim. E a maldade a gente não consegue perceber. Às vezes, eu sempre fui muito intensa nos meus relacionamentos. Sempre eu tinha uma amiga, nossa, aquela amiga, às vezes, a maior amiga fura-olho. E eu tava lá, minha amiga querida, maravilhosa. E todo mundo falando pra mim assim, pastor, Vivi, pelo amor de Deus, você não gosta de tu, não. E eu defendia, eu falava assim, não é possível. É porque assim não está em nós, né? Não, Tá nas pessoas, né? E muitas vezes a gente é assim. Aí, no dia então a dia, gente né? tinha, não que, assim, às vezes uma inocência, e as maldade. pessoas também não entendiam, achavam que não era inocência, achavam que era falsidade do meu jeito, que eu estava tratando todo mundo. Não, porque você está tratando todo mundo que te trata mal bem. E não, e nem era porque eu era muito espiritual, não. Porque às vezes a gente fala assim, não, ela é tão boa, Né? tão espiritualizada, por isso que ela trata todo mundo bem. Não, é porque realmente eu não percebia a maldade. Tanto que quando eu percebo também, depois de muito tempo, quando eu percebo, quando eu Sobre mais rompo sobre com a alguém, eu pessoa. tenho muita dificuldade de Sim. voltar a ter Não, relacionamento com essa deixa eu te pessoa. falar uma coisa, não é só você, não. Ó, a gente vai aprendendo. Mas Acesso negado, O perdão, ele vai até a página 2. Depois você vai dizer, E isso opa, também é quero andar. libertador. É libertador. Não A é gente libertador. entender. Você Gente. falou não, quase que eu falei, Mas é verdade. porque a gente, durante muito tempo, é claro que a gente ensina o perdão, Uhum. mas até onde a gente tem que ensinar esse limite? No meu caso, né? De relacionamentos abusivos, até onde você dá esse perdão? Peraí, até onde você pode ir com esse perdão? Sabe o que eu percebo? Assim, A gente já entra em outro não, podcast. mas o perdão, a questão do perdão, não só por ser libertador, mas a maioria das pessoas tem uma certa máscara também com relação a isso. Sabe como? É verdade. Aquela coisa de não, perdoei nada, a pessoa fez, aconteceu, tá tudo bem. Mas, na Ok, verdade, tá tá maravilhoso. Tá. Só que elas não sabem lidar com as sequelas daquilo. Exatamente. A maioria das pessoas libera, tá tudo ok, só que as sequelas ficam. E é essas sequelas que continuam adoecendo aquela pessoa e ela não entende. O perdão tem que ter perdão mesmo. Perdão pra liberar. liberar mesmo. E o que é você entender as sequelas de uma situação que não foi legal para É você que é liberado, na verdade. É Né? verdade. É justamente isso, é você que se libera. É você que percebe aquela situação, o que ela tirou de você, o que ela te transformou também, porque Porque, é uma na verdade, troca. você que deixou, porque, permitiu que a gente, pessoa ninguém entra no meu bagunça. campo sem eu deixar. Não tem dessa. Então, essa questão do perdão, a gente percebe, aliás, da vida em geral, a gente perceber a questão das sequelas e aprender a lidar com elas, igual como você falou, né? Eu percebia que as pessoas não gostavam, as crianças não gostavam de brincar comigo, aquela coisa toda. Criança também, vou te falar, tem umas que, né, só Jesus na causa. Mas você acredita que não... Por isso que o autista, não te cortando, mas o autista que nível de suporte também percebe, porque eu percebia no trabalho também. As pessoas falam do autista, eu brinco assim, gente, autista
neurodivergente, não é surdo. A pessoa falava atrás de mim, e eu tava assim, meu quieta, a Deus. pessoa falava assim, nossa, problemática, hein? Essa daí, Sério? essa daí encrenca com tudo, essa daí não sei. Aí você percebia aquele comentário pesado do Tipo assim, pô, não sou assim. não sou assim, porque o autista, ele é muito assim, o sincericídio, ele fala mesmo na cara o que Não pensa. tem filtro. Aí se a pessoa fala assim, você não, a pessoa fala, perguntou minha opinião, eu falo assim, mas pediu minha opinião, é melhor a gente fala. Por isso a Renata tá se Gente, identificando. porque a pessoa falou assim, Renata, eu não sabia que Aí a você gente era parece autista. Eu grosseira. falei assim, É. eu, autista? Sim, eu não encontrei com alguém que falou pra mim que viu você lá fora com cordão do girassol. Eu falei assim, não, eu uso porque eu tenho. Aí tá explicando a pessoa, né? Mas depois eu falei assim, gente, será? Não é? Porque, O assim, que tem a ver uma coisa né, com a outra? também. né? Mas depois, porque o senhor perguntou, eu vou Vou responder. responder. Aí você quer que eu minta? Mas sabe o É que claro é? que O hoje diferente. Mas hoje tem a questão das. Tem pessoas, tipo assim, que se perguntar pra mim, tô feio com essa roupa, tô feio desse jeito, eu vou falar, tá, acho melhor tirar. Aí a pessoa fala que eu sou sincera demais. Não precisa falar. Eu falo, me perguntou. E se... Aí fala que eu falo caras e boca. Vivi, você perguntou, Não, você mas falou. é- Aí fala que eu é- sou é- sincera é- demais. essa questão do- Eu não sei de Essa passar. problemática foi demais, né? Tipo, olha, ela é demais também, É. né? Aí Mas questão é o seguinte, acontece no meio acontece, adulto por quê? também. Porque a pessoa não sabe como lidar. Então, aquela coisa, vai falar de uma forma que é para sobressair É. sobre o outro. Isso. Aí já é uma questão pessoal dela. é sobre ela. É a sobre pessoa ela, pessoa. não é sobre a não gente. não É tem isso nada que eu a ver. aprendo na É terapia. exatamente isso, é sobre a pessoa. Então ela vai falar de uma forma te colocando mais para baixo, porque ela tem a necessidade de se sentir E hoje, superior. até no diagnóstico, as pessoas às vezes rotulam, que é o que a gente também, como quando diagnosticado com autismo, a gente luta para não vir o capacitismo, que é você achar que pela pessoa ser deficiente, ele passa a ser o autista, ele passa a ser uma pessoa com deficiência dentro da legislação brasileira, munida de direitos. Sim. Sim. E aí eu já comecei a ouvir, Renata, ao contrário, quando veio o meu diagnóstico. Antes dizia assim, mas é problemática. É muito difícil para ser Uma normal. pessoa difícil Mas de é lidar muito com normal para ser Você é autista. uma pessoa, Eu não tô entendendo. essa pessoa difícil de lidar. Mas assim, Gente. não, aí é o contrário. Quando É, eu agora- tenho o meu diagnóstico, Como eu falo assim, nossa, mas todo mundo agora é autista, é muito normal para ser autista. Eu falei, ué, quando eu estava aqui, vocês diziam que eu não era normal. Agora, quando eu tô eu sou O autista. diferente sempre vai incomodar quem é igual. Isso, então as Fato. pessoas querem Acabou, rotular os outros. acabou, tá Fato. fato. Isso é fato. E aí elas Isso é fato. colocam o quê? O capacitismo. É. Sim, eu sou pessoa autista, porém dotada de capacidades. Sim, eu posso fazer outras. Aí tem pessoas que às vezes perguntam assim: mas você consegue comer de tudo? Eu falo, agora sim. Mas você. Nível de Gente, consciência. Mas agora cada um você é tem- único, é diferente. E as pessoas querem comparar. Eu brinco que eu coloco muita coisa nas minhas redes sociais sobre o tema. Aí fala assim: querem me comparar com autista criança. Não tem Gente, como, né? olha a evolução. Imagina quanto tempo eu fui diagnosticada com mais de 40 anos. Quanto tempo sem terapia, sem as funções. Sim. Então, acho E que as pessoas desenvolver bem. deveriam ter um olhar acolhedor para esse adulto hoje que está sendo Sim. diagnosticado numa época que só servia assim, é elevado demais, é arteiro demais. É, desse E jeito. quando eu tive meu diagnóstico, trabalhava com as professoras que trabalhavam comigo também, e que foram minhas professoras. Falaram assim, Vivi, eu tenho certeza que você era, só não tinha diagnóstico. Você era impossível na minha sala. Realmente você é, eu valido seu diagnóstico. Meu Deus. Porque, de fato, antes não tinha esse secretaria, ficar de castigo na secretaria, para mim, era todos os dias. Isso, pra mim é normal. Ai, já tá me identificando. Eu tô tentando aqui, velho, eu tô tentando puxar. Mas será que eu tenho também?
né? Eu acho que eu vou começar a investigar de outra forma. E também. é interessante que com o meu diagnóstico, primeiro eu mostro, assim, quando eu vou falar com mães, que é possível. Primeiro, o luto da mãe é muito mais difícil do que um diagnóstico adulto. Por quê? Porque ela está numa previsibilidade daquela criança. Então, quando ela tem aquele diagnóstico, ela pensa: meu filho não, eu planejei para ele fazer tudo e meu filho não vai fazer nada. Os sonhos, Meu né? filho não vai ter, E não não vai é evoluir. E não é verdade, mãe. Você que está me ouvindo hoje, é possível sim seu filho avançar. Seu filho, então, a negação que vai demorar, vai atrasar mais com que ele avance. Então, a partir do momento que você entende esse diagnóstico, e eu hoje sou pastora, pedagoga, professora, psicopedagoga, estou fazendo uma graduação de psicologia, então, mãe, então pude avançar sem terapia esse tempo todo. Imagina seu filho. Se você está num diagnóstico assim, com seu filho, saiba que ele vai avançar muito mais do que eu. E ele vai ter muito mais competências desenvolvidas do que nós que somos adultos estamos sendo desenvolvidos agora. Ele vai fazer as terapias, e muitas das vezes, Renata, o que as pessoas não sabem, que o nível 3, por exemplo, que é o não verbal, se ele for diagnosticado cedo, ele pode reduzir o suporte. Sim, Ele pode vir a ter o nível 1. Eu vi uma. Então, olha que avanço. Nós não vamos deixar de ser neurodivergentes, mas, Sim. porém, do mesmo jeito que ficar sem terapia, quando eu fui para a minha avaliação, eu já estava quase entrando para o nível 2. Porque eu já estava querendo me isolar. Hoje, meu maior suporte é o meu esposo, Flávio, meu Isso amor. faz Te amo. toda a diferença. Gente, eu Faz. falo também Porque que... ele vai em todos os lugares comigo, ele me acompanha, porque eu nunca tive muito orientação espacial, às vezes eu me perdia, eu fazia tudo, faço tudo, dirijo e tal, mas principalmente se eu estiver numa situação de extremo impacto emocional. Uhum. Hoje eu entendo que alguns ambientes muito cheios me dão esgotamento. Hoje eu me permito, mesmo depois de uma interação muito grande, aqui não, que é uma quantidade menor, mas quando eu faço, por exemplo, um chá que tem muitas pessoas, eu tenho que tirar um dia e descansar e dormir. Sim. E eu Chega sentia cansado dor todo no meu dia, né? corpo, e eu achava que era só espiritual. Hoje eu entendo que é minha neurodivergência. Eu preciso descansar, eu preciso estar no momento para recarregar minhas baterias. Às vezes eu não entendia que eu chegava de uma interação muito intensa, de muitas pessoas num ambiente novo, e eu chegava esgotada. Eu não entendia por quê. Hoje eu entendo, eu falo: não, eu já sei, eu preciso descansar. Então eu me permito. Mas você sabe que também o que é isso? Energia também. É isso aí. Querendo ou não. Isso aí. Porque toda pessoa que ela tem, por exemplo, o autismo, ele tem uma sensibilidade muito grande. É verdade. É diferente. É verdade. Então, às vezes a gente encontra com alguém, tá bem, de repente dá uma dor de cabeça, dá um mal-estar, dá um negócio. Eu tenho isso, eu absorvo O que acontece? os sentimentos, as emoções do Você tá numa vibração, aquela pessoa tá noutra, então dá aquele choque. E é esse choque que a gente sente, que a gente, opa, peraí, tá desgastando, não tá legal. Na verdade, vamos falar assim, o mundo espiritual, muita gente não Não acredita. real. Ele é tão real Ele quanto existe, é real. É real. E a gente Nessa hora, ele tá tendo uma batalha tremenda. E isso, assim, não tem como a gente ignorar uma coisa da outra, porque É verdade. corpo, mente e espírito. Sim. Por favor, não Mas adianta. às vezes a gente só a gente analisa para tem um lado. a matéria, mas não. Se você atentar para o teu espiritual, para o teu lado energético, tu vai resolver muita tudo. coisa no teu dia a dia, brincando. Mas, assim, é importante, assim, a gente saber dividir, que nem você falou, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Que por muito tempo, a saúde mental e principalmente a neurodivergência, gente, os autistas lá atrás, eles eram tratados em manicômios. Graças a Deus que acabou com isso, porque, gente, então, é uma história manicômio. É surreal. Né? É uma coisa assim que você vê. E muitos de nós lá atrás, de crianças que tinham já e a gente observa porque é genético, a gente vai observar na família, os níveis mais acentuados, muitas das vezes eram demonizados. Se resolve? Claro que precisa de oração. Precisa sim. Mas a gente precisa disso aí, ó.
corpo, alma e espírito. A oração sem o entendimento, ela não tem valor tudo algum, isso não. caminhando junto. Eu acho que hoje a gente está avançando muito. Muito. E A agradeço essa ciência visão andando, que então, você a teve. ciência de mão dada com a espiritualidade hoje. Exatamente. E antigamente não andava. não andava, não se Convergia. explicava, convergia demais. E hoje não, tudo tem, de fato, um respaldo, tem uma outra visão. E as pessoas estão aí para justamente aprender, tem que aprender, é verdade. E eu agradeço, Renata, essa visão que você teve com esse podcast. Novos ciclos, né? Novos ciclos, literalmente. de ampliar o esclarecimento sobre a questão do cuidado, né, da saúde mental, saúde como um todo, porque muitas das vezes a gente acabava ignorando esses espaços, como a gente muitas das vezes via a depressão, a ausência de Deus. E na pandemia teve um boom, né, Nossa. de situações que pessoas acabaram desistindo de viver no nosso meio, e muitos deles líderes espirituais. Aonde foi? Por que aconteceu isso? Porque a gente não tinha um olhar, né? Acho que a pandemia veio para revelar também tudo isso. Veio para Trazer à ver tona. quem era quem. Uma coisa é e certa. Foi. O caos é necessário para que tudo se estabeleça. Bom, verdade. eu na pandemia, eu estava lá entubada, né? Passei a pandemia toda entubada, que eu peguei, fiquei muito, foi, né? Verdade. Mas, assim, depois, quando eu passei a ter conhecimento do que tinha acontecido, muitas coisas, assim, eu vi que perdemos, mas também, em contrapartida, Evoluímos de alguma evoluímos. forma. A humanidade não é mais a mesma. Não é. É Não uma é. humanidade antes. Nós vivemos uma época de transição assim muito significativa, algo assim que é um marco na nossa história, Sim. e a gente está fazendo parte disso. E o bacana é que a gente está contando história sobre isso. A gente está aqui para falar sobre isso, né? Para inspirar, para trazer uma nova visão para essa nova geração. Mas, de fato, não somos mais o mesmo. Não somos. É verdade. Então, você, mãezinha, vovó, há caminhos, há tratamentos, apoio, rede de cuidados. Você não precisa atravessar isso sozinha. É claro que quando a pastora Viviane fala nível 3, a gente sabe, a gente conhece. Não é fácil, a gente está falando para você que é fácil, que é de boa, não. Não é. Mas você procura uma rede de apoio. A gente precisa. Então, mais- essas redes de apoio que tem que começar a aparecer. Tem muita gente aí Sim. oferecendo, tem muita gente trabalhando, fazendo da forma que pode, mas Eu quero procurar, algumas pessoas já têm algum trabalho, para a gente fazer um podcast sobre isso. Já Verdade. tem algum trabalho, alguma, né? Para a gente começar a falar para vocês saberem onde eu Exato. posso ir, exato. né? Porque a gente está dando aqui, mostrando, a gente já está dando um apoio para vocês, Isso. mas vocês precisam de outros tipos de apoio, Com né? E certeza. que a gente vai ter um outro podcast sobre isso. Então, se hoje o seu coração está pesado, seja gentil com você mesmo. Entender o diagnóstico é também aprender a se cuidar mais, tá? Você vai passar a se cuidar mais. E eu quero deixar aqui para você uma palavra em Salmo 146, 5, que diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Você não está só, você tem um Deus que... mas se eu tenho esse Deus, por que eu... Calma, tudo é um processo. A gente chegou até aqui porque nós conseguimos passar pelo processo, crendo e confiando no cuidado de Deus. Com certeza. Senão nós não estaríamos aqui. Estaríamos. Com certeza. A gente deve parar aqui para contar. Tem mais E a história gente pra utilizou contar. o processo como mola impulsionadora para auxiliar outras pessoas. Isso, Para nos exatamente. ajudar a nós mesmos, A mas também para passar, continuar, porque a gente pode ter passado por um processo pior, mas a gente ainda tem, a gente está percorrendo ainda. A gente tem que se manter. Eu falo que nós somos Né? um Manter processo o em look, como a progresso. Maria Malafaia fala. Passa no processo mantendo o look. Nós somos um processo em progresso. Sim, é Até verdade. o dia que fecharmos os olhos. Então, a gente tem que estar sempre... Hoje eu estou assim, amanhã eu estou melhor, e assim É vai, verdade. sempre buscando a melhor versão. Todos os dias. Então, essa foi o nosso bate-papo. Espero que você tenha entendido, possa entender o seu diagnóstico. Não sei qual que você recebeu, mas hoje nós queremos dizer que receba vida.
Receba a cura de Deus sobre a sua Sim, vida, sim. sobre a sua casa. E as considerações finais? Só gratidão primeiro a você, a Deus, A né? Deus. A Deus, a você pelo convite, a pastora Viviane está aqui, ao meu marido, à minha família, que se não fosse eles, acho que eu não estaria aqui contando uma história de fato, porque a cura, como eu falei, acontece primeiro dentro da gente, mas a rede de apoio, ela é Faz toda a diferença. fundamental. E assim, eu agradeço muito. Até as pessoas que estão com a gente nesse momento, é algo que vem, é predestinado. Sim. São pessoas assim que vêm mesmo predestinadas, né? Eu agradeço muito a minha família, aos meus filhos, ao meu marido, que teve momentos que eu disse assim, não quero mais, estou cansada, não quero fazer radioterapia hoje. Ele, não, estou indo para aí, atravessava a Avenida Brasil, ia me buscar lá e vamos lá. E botava quente, tá bom, então vamos fazer e É isso. estou aqui. Mas assim, muita gratidão à vida, muita gratidão mesmo a Deus e a tudo que está acontecendo hoje na minha vida, de poder fazer algo, de poder passar, né, conhecimento, de deixar um legado para mim. Sim. Isso para mim não tenho o que dizer, fora de Gratidão. contexto, é gratidão tremenda. Gratidão. Pastora Viviane. Quero agradecer mais uma vez a você por esse espaço tão importante, essa reflexão. Agradecer, claro, em primeiro lugar, ao Senhor, né, que nos trouxe até aqui, nos permite viver esse processo e compartilhar um pouco, né, da nossa história com os amigos que estão acompanhando. Dizer que, com certeza, se não fosse a minha rede de apoio hoje, minha família, principalmente meu esposo, me dando total suporte hoje, né? Numa nova configuração familiar, que ele veio justamente no diagnóstico, justamente no momento mais difícil da minha vida, eu não estaria aqui compartilhando com vocês. Acreditou em mim no momento que nem eu acreditava mais. É desse jeito que acontece. Então, ao meu esposo, Flávio, a minha sogra, minhas cunhadas e família, né, que nos dá o suporte. Falando o nome de todo mundo, Não né? dá, A gente não não dá. dá. É muita A gente. igreja do Senhor, a minha igreja que sempre esteve aí comigo, meus discípulos. Então, assim, sem essas pessoas especificamente, a gente não teria avançado, como você falou. A gente ter pessoas que vão sendo encaixadas na nossa vida. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Propósitos. Então, Perfeito, acredito isso. nisso. E muito obrigada mais uma vez, minha amiga. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Deus abençoe vocês a cada dia. Amém. Posso estar rompendo em fé. Como a pessoa fala, mas você está rompendo em fé. Amém. Rompendo em fé. Muita gente você só fala. Você não entendeu o mistério de romper em fé. Também quero agradecer a Deus por esse tempo chamado hoje. Pelo meu esposo também, que foi fundamental. Meus filhos, sabe, no momento que eu precisava, que eu não sabia nem quem era. Quem é você? Sabe? E assim, eles ficaram ali juntinho comigo durante esses 5 AVCs, tudo que eu passei, mas hoje estou aqui de pé, tentando a cada dia, né, superar, né, que a nossa vida é uma superação. Quero agradecer também os nossos patrocinadores, né, a COF, o Centro Odontológico, o Dr. Sandro Filhote. Quero agradecer também o Total 10, tá, que você precisa de fazer uma proteção veicular, procure o Renato Granjão. Né? Então é assim, quero deixar um abraço bem assim apertado para você, apertado, bastante amor, bastante carinho, que você hoje possa ao acabar esse podcast, você pode parar, pensar, volta vez novamente, vai. Deus falou com você, pode ter certeza. Amém. Uma boa noite, beijo, até a próxima.